A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. Nós vamos estar lendo no capítulo 39 de Gênesis, aqui nos versículos do 6 ao 12, amém? O capítulo 39, ele tem 23 versículos. Os irmãos podem estar lendo todos os versículos, mas nós vamos estar aqui destacando os versículos do 6 ao 12, amém? Versículo 6 diz assim a palavra de Deus. Aqui esse texto na epígrafe diz José na casa de Potifar. E aqui a partir do versículo 6 diz assim a palavra de Deus. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Amém? Então, meus irmãos, nós vemos aqui nessa passagem bíblica a fidelidade de José a Deus, né? Nós vemos aqui o caráter de José. E nós vemos aqui, se você ler no versículo 2, aqui assim que José foi levado para o Egito, né? José, ele foi jogado primeiro numa cova, né? Nos capítulos anteriores a esses, nós vemos que José, ele foi jogado num poço, né? Pelos próprios irmãos. Depois os irmãos decidiram vender José para o Egito como escravo. Chegando no Egito, José, ele foi parar na casa de Potifar, que no versículo 1 diz, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Então aqui, chegando no Egito, aqui no versículo 2 diz que José, ele foi varão próspero, né? E aí diz, e o Senhor estava com José. Após esse acontecimento aqui que nós lemos do versículo 6 ao 12, meus irmãos, esses versículos que nós lemos, até aqui no versículo 12, aonde diz, e deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Mesmo José fugindo o tempo todo da mulher de Potifar, mas ela ficou com raiva, né, de José ter rejeitado ela, e ali ela mentiu para o esposo, ela levantou uma calúnia contra José, dizendo ao esposo que José era quem tinha dado em cima dela, né? E ali José foi preso.
Mas mesmo José preso, aqui no versículo 20, diz que José foi preso, mas no versículo 21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Então, em todos os momentos, Deus estava com José. Quando José estava sendo próspero, no versículo 2 do capítulo 39, e no versículo 21, que José já tinha sido preso, mas o Senhor estava com José. É o que a Bíblia diz aqui, que Deus ele não abandonou José em nenhum momento, nem nos momentos de prosperidade, nem quando José estava preso. Mas José, ele foi fiel ao Senhor todo o tempo. José, ele mesmo preso, ele era livre, porque ele era livre do pecado. José, ele ainda não conhecia, meus irmãos, o versículo que hoje tem na Bíblia no Novo Testamento, porque aqui era no Antigo Testamento, não tinha ainda o livro de Tiago, aonde Tiago, ele disse, Tiago capítulo 4 e versículo 7, Tiago diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mesmo sem Tiago ainda ter escrito esse versículo na Bíblia, mas José, ele sujeitou a Deus, resistiu ao diabo, e o diabo fugiu dele. Então, meus irmãos, José, ele estava preso, mas ele era livre, porque José, ele não pecou. E muitos estão livres porque não estão numa cadeia, não estão presos, porque não estão em uma cadeia, de trás das grades, mas de certa forma eles estão presos pelo pecado. Eles estão presos por Satanás. Estão presos pelo pecado. Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 12, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, meus irmãos, se alguma coisa domina a pessoa, ela não é livre, ela é escrava daquilo ali. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No livro de João, no capítulo 8 e no versículo 32, né? Diz: e conhecereis a verdade vos libertará. E no versículo 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então José, ele estava numa cadeia, num cárcere, mas José era livre. E muitos estão fora de um cárcere, mas são presos pelo diabo, são presos pelo pecado. Então, meus irmãos, José, ele evitou a mulher de Potifar o máximo possível. Ele recusou suas investidas e, por fim, fugiu dela. Ele resistiu à sua sedução, dizendo que aquilo seria um pecado contra Deus. Às vezes, apenas tentar evitar a tentação não é suficiente. José não disse: eu estaria prejudicando você, ou eu estaria pecando contra Potifar, ou mesmo eu estaria pecando contra mim mesmo. Sob pressão, essas desculpas são facilmente ditas, né?
Para José, Deus não estava distante e indiferente. O Senhor estava por perto e próximo do coração e da mente de José. Assim, não havia espaço na mente dele para considerar o pecado, pois o Pai estava preenchendo a mente dele. Deus e o pecado não podem ocupar o mesmo espaço. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos protegendo. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero, Senhor, te entregar em tuas mãos, Pai, a minha vida, a vida de minha família, Pai, a vida de meus filhos e a vida de todo aquele que vai estar ouvindo esse áudio, Pai. Senhor, meu Deus, continua, Pai, nos guiando, Senhor. Continua, Senhor, nos dando a tua direção, Pai. Senhor, meu Deus, continua, Pai, abrindo nossos olhos, abrindo nosso entendimento, Pai. Senhor, nos dá discernimento da tua palavra, Pai. Senhor, meu Deus, nos traz, Pai, a tua presença todos os dias, nos fortalece, Pai, com o teu Espírito Santo, Pai. Nós precisamos, Senhor, de ti, Senhor. Nós precisamos, Pai, sair da velha natureza, Senhor, e nos vestir da nova natureza, como assim ensina a tua palavra. Senhor, meu Deus, que cada um de nós, Pai, venha olhar somente para ti, Pai, somente para a tua palavra, Senhor. Senhor, meu Deus, nós precisamos, Pai, de ti todos os dias, Pai. Nos desperta, Pai, todos os dias, Senhor. Nos fortalece, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.